Bom, senhoras e senhores, então voltamos aí para o segundo tempo da nossa aula. A gente fala mais um pouquinho do direito do consumidor. Nosso objetivo agora é falar sobre a questão da responsabilidade. Então, qual que é a premissa aqui para a gente pensar a responsabilidade? A gente já viu quem é o fornecedor, quem é o consumidor, vai entregar ao fornecedor um produto, um determinado serviço que deve estar adequado. Então, tanto na questão da segurança, quanto na questão da qualidade, da quantidade. Tem que estar 100% adequado. E quando ele não tiver? Se está adequado, tudo bem, você comprou o produto, foi para casa feliz, tudo bem, usufruiu. Agora, tem horas que vai dar alguma zica aqui. Ou o produto vai gerar um dano, vai gerar um defeito aí, que vai extrapolar a sua própria individualidade, e você vai ter o fato do produto, ou ele vai ter um vício intrínseco ali que não permite a sua utilização de maneira mais adequada, certo? Qual que é a base para a gente pensar essa responsabilização nessa cadeia aí de relação de fornecedor-consumidor? É o princípio da solidariedade. Então, a regra do direito do consumidor é que a reparação tem que ser efetuada por qualquer um dos fornecedores que seja responsável pela colocação desse produto ou do serviço no mercado, beleza? Isso aqui é regra, e eu mencionei a regra porque a gente vai ter algumas exceções, beleza? E é aqui que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque é muito comum a gente guardar aqui na relação de consumo, falar, ó, princípio da solidariedade. Então, os fornecedores respondem, primeiro, de maneira objetiva, que a gente sempre lembra lá, responsabilidade objetiva e solidária. Então, chega na hora da questão, você nem olha, você já vai direto, fala, todo mundo responde e responde diretamente. Solidário aí, pode entrar qualquer um, depois eles que se virem aí para a questão de regresso. E não funciona assim. A gente vai ter para cada sistema uma aplicação diferente. Então, para fato do produto, a gente tem uma regrinha, para vício do produto a gente tem outra regrinha, para questão de quantidade e qualidade, a gente tem diferença também, para o profissional liberal, a gente tem alguma especificação, então a gente tem que tomar um cuidado, a gente tem que fazer uma leitura atenta aqui, não é nada de outro mundo, mas é preciso uma atenção. Beleza? Então, vejam, qual que é a diferença aqui principal? Quando a gente fala do vício do produto ou do fato do produto, a lei vai dizer quem responde de maneira solidária ou subsidiária, certo? Vamos dar uma olhada. Então, aqui, ó, primeiro ponto, vamos diferenciar o que é o fato do produto e o vício do produto, senão eu fico falando aqui, fica aquela história, eu vou falar toda a matéria e você vai falar, professor, eu estou com uma dúvida, o que é o fato do produto? O cara só perdeu a partir do boa noite, né? Então, o que vai ser a diferença do fato e do vício do produto? Aqui, nos dois momentos, a gente está falando de uma falta de adequação. Só que, no vício, a gente está falando de uma falta de adequação da qualidade ou da quantidade do produto. Então, para dar um exemplo, vamos lá, você foi lá no Magazine Luiza e comprou uma televisão. Chegou na sua casa, pegou a televisão, colocou na tomada, apertou o controle, a TV não ligou. Ela tinha algum componente da televisão não estava funcionando, estava pifado. Isso é um vício do produto. Ele não atende ao fim ao qual ele foi utilizado. Você comprou a televisão para ver o jogo do Corinthians, não vai conseguir ver o jogo do Corinthians. Nesses últimos momentos, nessas últimas semanas, é melhor não assistir, eu entendo, mas vamos supor que o time melhore e a televisão não está cumprindo o papel dela de conseguir fazer você assistir o jogo, beleza? Então isso aqui seria um vício do produto. Agora vamos supor uma situação diferente, então uma relação intrínseca ao produto ou serviço. Quando que vai ocorrer o fato do produto? Aqui a relação é extrínseca, aqui vai ocorrer o acidente de consumo. Você vai, a mesma ideia, você comprou a televisão, colocou a televisão lá no rack e colocou ela na tomada. Foi ligar a televisão, na hora de ligar a televisão, bum, a televisão explode. Para além de um problema intrínseco daquela televisão, ela gerou um problema a mais, ela gerou um acidente de consumo. Você estava sentado lá na frente da televisão, às vezes veio um estilhaço ali, sei lá o que, gerou um problema, gerou um dano estético, gerou um dano moral, gerou um dano material, aí você tem que ficar no hospital, às vezes vai perder 2 dias de trabalho, gera uma série de danos aqui. Às vezes não só para você, gerou também para sua esposa e para o seu filho que estavam ali, ou para os seus amigos ou amigas que estavam assistindo, iam tentar assistir televisão junto também com você. Então todos eles aí também são consumidores por equiparação, que eles sofrem um acidente de consumo também desse fato, beleza? Então o fato ele é extrínseco, ele gerou um determinado problema aqui, e aí qual que é o problema dele? É a adequação segurança. Então gerou uma falha de segurança para o indivíduo. O caso que eu acho que eu comentei no começo, na primeira parte da aula, o caso que foi julgado pelo STJ é o caso do airbag.
Então o airbag nada mais é do que uma explosão controlada para te ajudar no momento da batida do carro. E aí o que aconteceu? O indivíduo estava dirigindo o carro normalmente, então uma batida leve, aquela encostada, de repente deu uma encostada no carro da frente, devagar, sem nenhum problema, não era para ter acionado. O airbag não só aciona, como ele explode mais do que ele deveria. E aí ele causa dano estético, porque ela acaba pegando estilhaços e tudo mais. Tem montadora que está passando por recall por questão de airbag, aí já faz um bom tempo e tal. Não vou ficar mencionando nomes, que agora eu lembro que eu estou gravado, não vou ficar causando potenciais processos aí. Então, qual que é a ideia, né? Você tem esse problema no airbag ali, que funcionou de uma montadora X, e todas estão sujeitas a isso, né? O produto, infelizmente, ele pode dar defeito. Aí deu o defeito extrínseco, criou o acidente de consumo, então gerou o acidente. O airbag por si só, por ser essa explosão controlada, ele pode gerar às vezes algum dano para a pessoa? Pode, mas dentro da expectativa de uso dele. Assim como o indivíduo que fuma um cigarro, ele sabe que ele, ao longo da vida dele, a probabilidade de ele ter um câncer pulmonar é muito mais elevada do que se ele não fumasse. E mesmo assim ele fuma. Então isso está dentro do escopo daquele produto. O airbag é do mesmo jeito. Na hora da batida do carro, ele vai gerar uma batida em você também. Você pode, de repente, ter alguma escoriação, algum machucado aqui, mas ele vai evitar você ter uma escoriação muito maior. Então ele está dentro do escopo dele gerar um certo dano, mas não está de você bater o carro de leve, não era nem para abrir o airbag, e além de tudo ele bate de um jeito, explode, não desinfla e gera um prejuízo maior. Então, quando está fora desse escopo, teve o acidente, teve o vício, mas teve o fato também. Então, ele, de maneira extrínseca, ele gerou esse prejuízo, beleza? Ele pode ter os dois. Exato, porque via de regra esse vício, esse fato aqui, ele vai decorrer de alguma inadequação do produto. Então, vício exteriorizado. Ele é uma qualificação, né? Então, trouxe uma tabelinha aí só para vocês diferenciarem uma coisa da outra também depois, né? Ó. Prejuízo intrínseco é o vício, o fato, prejuízo extrínseco, incolumidade física, psíquica aqui em geral, incolumidade econômica, você não consegue usar o bem para o fim que você gostaria, e aqui uma grande diferença, para além do tipo de responsabilização aqui, quem vai responder de maneira direta, são os prazos que a gente vai poder utilizar também. Então, acidente aqui, via de regra, o fato do produto, a gente vai usar o prazo de prescrição de 5 anos, a partir do fato do produto, você tem 5 anos, prazo prescricional para poder buscar a reparação. No vício, você tem um prazo decadencial, na previsão do artigo 26, que é aquele prazo de 30 ou 90 dias. Então, para os produtos duráveis ou não duráveis. Então, esse prazo de 30 ou 90 dias, contado do surgimento do vício, então você notou o vício um ano depois, é um ano depois que vai notar, porque aqui é um vício oculto. Se você notou o vício desde o início, você tem lá 30 ou 90 dias para fazer a reclamação. E aí é aqui que você tem direito. Esse prazo decadencial é para você ter direito a reclamar, e aí o fornecedor resolveu ou não resolveu o problema, para daí você dar aquelas soluções de pedir a troca ou pedir o dinheiro de volta, assim por diante. Beleza? Já vou explicar isso com mais devagar, é só para a gente ter uma visão geral nesse primeiro momento. Beleza. E aí, nosso código começa falando do fato do produto. Ele vai lá para o artigo 12, e aí ele vai dizer quem que responde. Ele vai começar lá, ó, veja, ele chega e fala o fornecedor? Não. Então a gente já sabe aqui que ele tirou alguém do rol, né? Porque senão ele poderia escrever só o fornecedor, ele escreveu cada um dos indivíduos. O fabricante, o produtor, o construtor nacional estrangeiro, o importador respondem, independentemente da existência de culpa, então, responsabilidade objetiva. Só que a gente tem quase como regra, quase toda a situação aqui, tirando o profissional liberal, a gente vai falar em responsabilidade objetiva. Pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeito decorrente. E aí, vejam, decorrente do projeto, fabricação, montagem, construção, forma, manipulação, apresentação, condicionamento. Ele embarca qualquer acidente que tenha gerado o produto. Se foi um erro de concepção, também responde. Não é porque, não, mas o produto foi pensado assim errado. Tanto é que se no estado da técnica não se sabia desse defeito ainda, e a empresa ficar sabendo depois, ela vai ter o dever de buscar o recall. Ela vai ter que identificar aí para o mercado consumidor que determinado produto tem um prejuízo. Então, nesse caso do airbag,
os determinados carros de série tal, com airbag tal, eles têm um defeito aí intrínseco que pode, a gente não tem certeza ou não, mas que pode gerar uma bomba relógio ali no carro. A gente vai ter que trocar. Então gera inclusive esse dever aí, ó, projeto, fabricação. Mas foi montagem, condicionamento, informação insuficiente, tudo isso que leve ao fato do produto. Beleza? Veja, então o artigo 12 ele traz quase todos os fornecedores. Quem ele tira? O comerciante. Então o comerciante, pelo fato do produto, ele só responde de maneira subsidiária. Ele vai responder em casos específicos. Beleza? Então a ideia aqui é que nessa circunstância, como gerou uma situação pior aí, gerou um fato, um problema, o comerciante por si só ele não tinha por que ser responsabilizado, porque ele só está fazendo a última etapa. Ele está só dando assistência ali, ele está levando o produto e dando o produto para o fornecedor, para o consumidor. Então ele não sabe exatamente, ele fez a montagem, o projeto, a apresentação, não. Ele faz só a última parte aqui, ó, o acondicionamento e tudo mais. E é aqui que ele vai responder, a gente já vai ver. Então vejam aqui, primeiro caso, a gente vai precisar demonstrar que existe um defeito, para que haja responsabilidade pelo fato do produto. Não pode ser uma ingerência geral ali do produto, não pode ser o mero uso do produto regular. Beleza? Então aqui, ó, deve ocorrer o defeito para que haja responsabilidade. Então não é o caso, por exemplo, do produto que foi superado pela tecnologia de novo produto. Então isso aqui é uma primeira regrinha que vai aparecer também no código. Fala, ó, o produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Então isso não gera um defeito no produto por si só. Então só porque saiu o carro, você tem um carro X, e aí de 2015, e aí veio o carro X 2016, 18, 19, assim por diante, o 15 ele não se tornou defeituoso de per si. Ele só vai se tornar defeituoso se ocorrer de fato um acidente ali no caso. Beleza? A substituição, então, imagina o celular, você tem um celular não sei o que, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, cada ano um a mais. Não quer dizer que o do ano anterior virou impróprio para consumo. Ele só ficou um pouco mais velho, beleza? O que vai durar? Ele vai durar durante toda a sua vida útil, e aí a vida útil é um conceito aberto. A vida útil vai depender do tipo de produto, é um produto durável, é um produto não durável. Então um carro ele vai ter uma vida útil tal, ele vai ter que ter um determinado condicionamento, ele vai ter que funcionar de uma maneira correta. Então também não adianta, meu celular Nokia pifou e me gerou um acidente aqui, ele explodiu na minha cara. Mas quando você comprou? 1992, mas eu cuidava muito bem dele, ele estava em ótimo estado de conservação, ele até funcionava. Eu até falei, eu só precisava dele para fazer chamada, então ele explodiu. Não, aí ele já perdeu a vida útil dele, né? Provavelmente ele já não era mais indicado para uso. Tem o Warren Buffett lá, os caras, os bilionários lá mais ricos do mundo, até saiu uma notícia recente lá que ele trocou o celular. Ele usava o celular de flip antigo lá, aqueles da Motorola e tudo mais, e ele recentemente trocou o celular. Que era um negócio que ele falava, eu só uso para falar, uma conversa lá de como ele é um bom empreendedor, como ele gasta no que tem que gastar, tudo mais. E aí ele trocou o celular. Por que ele trocou? Talvez ele tenha trocado porque ele pensou nessa questão da vida útil. Ele falou, se eu continuar com esse celular, gerar algum preço, se esse celular explodir na minha cara, eu não vou poder culpar a Motorola mais. Por quê? Porque eu estou usando um celular de 95. A vida útil dele já passou, aí saiu do razoável. Além disso, a empresa já não é mais responsável por ter peça para troca. Então, durante todo o prazo, a vida útil do produto tem que ter peça para reposição, agora já não tem mais. Então, zoou a bateria do celular, ele ia lá na Motorola, obviamente acho que ele não ia, porque era um bilionário, talvez ele tivesse alguém para fazer serviço de celular para ele. Ele ia lá na Motorola e falou, precisa da bateria. Falou, não tem mais bateria, porque esse celular já está descontinuado faz tempo. Beleza? Então, não tem essa situação aqui. Quando que o produto, além disso, né, o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. Então a gente tem que analisar no caso concreto, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes. O que você vai analisar então? Aqui é só uma ideia geral, também é um rol exemplificativo. Ó. Sua apresentação, os usos e riscos que razoavelmente dele se esperam. Então, como é que você usa uma faca, uma serra elétrica? Uma faca, acho que a maior parte das pessoas sabem usar. Uma serra elétrica, por exemplo, ela tem todo um condicionamento, uma forma de uso
dentro do uso esperado dela, ela gerou o dano, aí sim. Agora não, agora o indivíduo estava usando a serra elétrica de qualquer jeito, ele tirou a parte da proteção dela que vem, por exemplo, isso aí já retiraria a responsabilidade do fornecedor, beleza? E a época em que foi colocado em circulação, se passou da vida útil, aí já não é mais caso de responsabilizar. Excludentes. Então a gente fala, a princípio responde, a gente viu o comerciante responde de maneira subsidiária, a gente vai ter que analisar se o defeito aí derivou do uso esperado, dentro do prazo de vida útil do produto, tudo mais. O que mais vai dizer o Código de Defesa do Consumidor? Falar, só que em alguns casos a gente exclui a responsabilidade. Excludente de responsabilidade. Vocês lembram lá do direito civil, caso fortuito, força maior, culpa de terceiro e assim por diante. O que a gente vai ter aqui? O que a lei vai dizer? O fabricante, o construtor, o produtor, o importador só não será responsabilizado, então exclui a responsabilidade dele quando provar. Então ele que tem que provar, então é o ônus dele aqui nessa comprovação. Primeiro, não colocou o produto no mercado. Não foi eu que vendi. Então, vamos supor, tem lá uma empresa de serras elétricas. E essa empresa, ela tem uma cadeia de produção, ela produz lá 200 serras elétricas por dia. E dessas 200, 5 serras, geralmente elas ficam, a hora que ficam prontas, elas não funcionam direito, elas não estão impróprias para venda. E aí o que a empresa faz? Ela passa as 95 e as 5 ela descarta. Então elas estão meio montadas, mas ela leva para descarte. E a cada 10 dias tem um funcionário que é responsável por pegar essas serras, que dá um total de 50, e levar para o descarte, com ordem expressa, clara ali de levar. É o que começa a acontecer. Vamos supor que esse funcionário ele fala, eu já não estou recebendo tão bem assim, a situação não está legal. Se eu pegar essas 50 serras e vender paralelo, posso entregar para alguma empresa aí, para algum comerciante num preço bem abaixo, mais ou menos funciona, foi detalhe assim, eles não deixaram passar por detalhe besta aí, de metro, de não sei o que, nada demais, ela está meio funcionando. E aí ele leva e vende essa serra elétrica. Vende e aí o comerciante vende para terceiros. Aí o terceiro obviamente vai usar, sem alguns dos requisitos de segurança mínimos, gera um dano no produto. Aí ele vai falar, tá aqui, gerou o dano, eu quero a minha indenização. A empresa vai olhar e falar, mas esse número de série aqui, não tem o número de série, a gente não... Aí olha, não, isso aqui a gente não colocou, isso aqui foi descartado, foi devidamente desmontado, não sei o que aconteceu, isso aqui não é produto nosso. Tem a nossa marca aí, mas não é. Então, se ele conseguir comprovar que não colocou o produto no mercado, que ele foi colocado por um terceiro, ou então uma falsificação, qualquer coisa do gênero, ele poderia ter uma excludente de responsabilidade. Segundo caso, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. Então, a serra elétrica não tinha defeito nenhum. Quem tinha defeito era o usuário da serra elétrica que acertou o colega. Falou, o que eu posso fazer? Eles tinham uma briga entre eles ali, tinha uma rixa, não tem defeito nenhum com o produto. Ou então, a culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro. Aqui a doutrina ela diz até uma questão técnica que não deveria ser a culpa exclusiva, mas o fato exclusivo do consumidor ou do terceiro, porque a gente fala em culpa aqui, a gente está falando de responsabilidade objetiva, não tem uma coisa não interfere com a outra, não é a análise da culpa aqui, é se o consumidor ou um terceiro desenvolveram o fato diretamente ali para causar aquele dano. Então, nesse caso, de novo, da serra, foi o próprio consumidor que acabou cortando a mão dele. Não tinha nada a ver com a serra, foi um defeito dele, de uso dele mesmo. Beleza. Última espécie de excludente aqui que é importante a gente tratar, caso fortuito e força maior. Qual que é a primeira discussão que a gente vai ter na doutrina? A lei não fala. A lei não fala de caso fortuito ou força maior. Vocês viram ali os 3 incisos, em nenhum momento aparece caso fortuito ou força maior. Então, qual que é a primeira corrente que vai aparecer? Eu falo, se a lei não fala, ou o Código de Defesa do Consumidor não queria proteger esse caso aí, o fornecedor. Então, ele abarcou. Se é caso fortuito ou força maior, ainda assim a gente aplica o CDC. Beleza? Isso aqui é uma primeira corrente, não é o que vem prevalecendo. O que vem prevalecendo é que a gente pode aplicar sim,
até porque existe lá no Código Civil a previsão, no caso fortuito, força maior, então seria até um diálogo das fontes para privilegiar um pouco o fornecedor aqui pelo princípio da confiança. Fala, não é assim também, não vai responder por tudo que possa acontecer, sendo que ele desenvolveu todas as atividades de prevenção para garantir o direito do consumidor. Então a gente aplica sim caso fortuito e força maior. Só que qual que é a diferença? A gente vai aplicar aqui no direito do consumidor a lógica do caso fortuito interno e do caso fortuito externo. Qual que é essa diferença aqui, pessoal? O caso fortuito interno, ele é uma situação imprevisível e inevitável, mas ela está ligada diretamente à atividade da empresa. Então você não tem certeza que vai acontecer. Só que faz parte do escopo da empresa. Então, uma empresa de segurança, ela sabe que ela protege. Então, sei lá, uma empresa de transportes. Um acidente de trânsito faz parte do escopo. É imprevisível, é inevitável? Às vezes vai ser. Você não sabe a hora que vai passar, vamos falar, o ônibus está vindo, a hora que vai passar um outro ônibus e vai bater nele. Ou que vai estourar um pneu que é comprado por terceiros. Você não sabe, mas você sabe que pode acontecer a partir do momento que você tem uma empresa de transporte de ônibus. Você sabe que o acidente faz parte do jogo. Ou se você tem um estacionamento, tem um shopping center, você sabe que em algum momento pode acontecer um assalto ali dentro e tudo mais. Você está concentrando um monte de gente que quer comprar, com um monte de gente que quer vender, com um monte de produto, com um monte de dinheiro. É óbvio que isso vai atrair pessoas que querem atravessar essa relação comercial. Caso fortuito interno. Então, é imprevisível, é inevitável, mas está dentro do escopo do que aquela empresa oferece. Inclusive, a empresa oferece a proteção para isso, né? O shopping center, por exemplo, ele está te vendendo exatamente essa segurança. Ele fala, não, vai lá, você pode comprar, pode ficar tranquilo, vai ser muito mais seguro que o centro da cidade. Aí você vai lá e é assaltado. Então, ele vende isso como de maneira direta ou de maneira indireta. Então isso aqui responde, a empresa vai responder por esse caso fortuito interno. No caso fortuito externo é o contrário. Aqui é imprevisível e inevitável, mas não tem ligação nenhuma com a atividade da empresa. O que isso significa aqui? Então vamos supor, para dar o exemplo prático, você tem lá a empresa de ônibus, até no Fantástico acho que passou umas 2 semanas atrás aí, as empresas de ônibus que saem do sul do país vêm aqui para São Paulo com comerciantes. E aí a galera vem com dinheiro tal para comprar produto aqui para vender lá, de volta lá no sul do país. Não sei se acho que sai do Paraná, tudo mais, o que eles estavam falando. E aí tem um belo pedaço da estrada que o pessoal descobriu que é um pedaço que não tem sinal de celular, não tem nada. E o que aconteceu? Uma quadrilha começou a se aproveitar dessa brecha para parar os ônibus naquela região, e aí fortemente armados, eles entravam no ônibus e tomavam o dinheiro das pessoas. E aí os comerciantes estavam lá, estavam com dinheiro vivo para negociar, tudo mais, quantias razoáveis de dinheiro, então juntou a fome com a vontade de comer. Ninguém conseguia ligar para a polícia, eles só precisavam de arma ali no meio da noite, depois eles sumiam por uma vicinal, ninguém mais sabia do que aconteceu. Então eles paravam lá e roubavam. Vejam, aqui a priori a gente está falando de um caso fortuito externo. Não dá, o contrato de transporte tem uma cláusula de incolumidade? Tem, mas a todo custo? Também não é a todo custo, né? Porque a todo custo, o que seria? Vai ter que o ônibus ele tem que vir com uma equipe de segurança atrás de milicianos e tal. Então não dá, é muita coisa. O gasto aqui fica fora da previsão. Nesse caso específico até da reportagem, eles estavam contratando, eles estavam levando a equipe de segurança também. Só que assim, a equipe de segurança, a única diferença é que você tinha um passo antes da ação da quadrilha, que o primeiro passo era render os seguranças, que tinham armas menores que a quadrilha, e o passo 2 era entrar no ônibus. Então não fazia absolutamente nenhuma diferença, era só alguém que acabava tomando um tiro ali em algum momento. Então não tinha como, é um caso fortuito externo aqui, não haveria responsabilidade da empresa. Então nesse caso, os comerciantes vão cobrar a transportadora, falar, eu sinto muito, mas assim, o que eu posso oferecer de segurança é esse, é o que dá, é o razoável a se esperar pelo meu serviço. Beleza. Então, e aí a gente tem, por conta desse conceito aberto, a gente vai ter de novo lá o STJ com várias decisões sobre o tema. Então, por exemplo, aqui, banco que contrata carro forte para entrega de bens aí, ou entrega de talão de cheque. Aí o carro forte é roubado,
e você tenha o uso indevido do talão de cheque por terceiros. Responsabilidade do banco, porque está dentro do escopo de atividade dele, beleza? Você é assaltado dentro da agência bancária, caso fortuito interno, o banco tem que se preparar para essa proteção. Você é assaltado na hora que você saiu da catraquinha lá, da porta giratória, saiu da porta giratória, você é assaltado na rua ali, perto do banco. É um caso fortuito externo já, porque aí não tem como o banco ter um segurança para ir atrás de você, né? A saidinha aí, então não tem como você cobrar do banco depois. Assaltado no estacionamento do banco, caso fortuito interno, o banco tem que te dar segurança. Agora você saiu do banco e foi para o estacionamento do lado, que é de outra empresa. Ou você parou numa vaga ali, que era, sei lá, uma vaga pública, alguma coisa do gênero. Caso fortuito externo, já está fora do escopo do banco, beleza? Por isso que essa situação é chata, porque assim, cada passo que o indivíduo dá pode mudar o tipo de responsabilidade. Você fica trabalhando qual que é o limite. Beleza. Tá, então, em relação aqui vai cair muito instituição financeira. Então, súmula 479 do STJ, legal mencionar. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Bom, quer mais do que um fortuito interno, o banco saber que terceiros podem fraudar cheque, podem fraudar conta e assim por diante? Ele sabe que isso pode acontecer, já está na conta lá do que ele vai gastar no final da operação. Certo. Aqui acho que a gente pode passar. Beleza, já vamos lá para o comerciante. Responsabilidade do comerciante por esse fato do produto, onde ela vai estar prevista, artigo 13. Daí é a situação subsidiária. O comerciante é igualmente responsável quando o fabricante construtor não puder ser identificado, certo? Então é um produto que ele, vamos supor lá, ele comprou batedeiras para a cozinha. O comerciante, ele comprou de um terceiro fornecedor. E aí na hora de expor, ele tirou a caixa, tirou qualquer coisa que identifique, está lá só a batedeira. Mas tem como você saber de quem que é? Não tem como você identificar quem é o fornecedor. Então você vai cobrar do comerciante mesmo, se tiver um fato do produto. O produto foi fornecido sem identificação clara de seu fabricante, produtor, construtor, ou não conservar adequadamente os produtos. Então aqui, de novo, sem identificação, todo o produto, às vezes produto a granel, tudo mais, você não tem como descobrir quem era o fornecedor, não dá para ter certeza, vai cobrar o comerciante. E a última, ainda que esteja identificado, se o comerciante não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Então vamos supor lá, uma padaria, e aí o freezer fica desligado à noite. Aí descobre que o freezer fica desligado toda a noite e os produtos ficam lá. O produto perecível fica só 12 horas no freezer. Obviamente isso vai gerar fato do produto, porque as pessoas vão comer, vão ter intoxicação, vão falar, pô, foi o queijo Minas aqui que eu comprei. Não, mas o nosso queijo Minas está normal, não sei o que, né? Tem outros lugares, não tem esse problema. Aí vão descobrir, é um problema na conservação. Então quem responde é o comerciante aqui. Beleza? Então, e aí, aquele no parágrafo único vai falar do direito de regresso, né? Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento. Aí eles podem fazer lá componente de culpa, tudo mais, para ver como eles se acertam. Beleza. O artigo 14 ele vai falar sobre a responsabilização pelo fato do serviço. Aqui foi um serviço prestado que gerou um dano ao terceiro. Beleza? O que vai acontecer aqui? Aqui a regra fica um pouquinho diferente. Então, pelo fato do produto, tem a divisão fornecedores e comerciante. Tem uma diferença. Aqui não, no 14, é o fornecedor. Então, todo mundo responde. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeito relativo à prestação de serviço, informação insuficiente e inadequada. Então, todo serviço prestado aqui que gerar um dano, qualquer um dos fornecedores responde. Beleza? Então, o serviço é defeituoso, quando não fornece, aí é a mesma lógica, né? Ele tem que ser, quando ele não fornece, a segurança que se espera, de acordo com o modo de fornecimento, o resultado dos riscos e a época do fornecimento.
Beleza? Ó, o serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas, é a mesma lógica do produto. Não é porque criou uma nova técnica para a prestação daquele serviço que esse serviço vira defeituoso por si só. E o fornecedor não é responsabilizado, também excludente, mesma lógica, né? Ó, prestado serviço, defeito inexistia, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Beleza? Aqui, para a gente ter uma diferença prática, ou que pode aparecer, e aí poderia aparecer um probleminha para vocês. O indivíduo vai lá e compra um pacote de turismo com uma agência de viagens, um serviço. Chega lá e ele chega num determinado momento, ele vai, sei lá, ou a empresa de transporte não presta o serviço para ele, ou então a empresa de transporte desvia uma mala, assim por diante. O que vai acontecer aqui? Você tem várias empresas prestando uma determinada cadeia de serviço. Você tem o comerciante, que foi a agência de turismo. E aí o consumidor vai olhar e falar, pô, de quem que eu vou cobrar? E ele vai falar, eu vou cobrar de todo mundo. Vou cobrar da empresa de transporte, vou cobrar da agência de turismo e assim por diante. E o que poderia acontecer com uma alegação? A agência de turismo vai falar, não, eu sou comerciante e o Código de Defesa do Consumidor diz que por ser comerciante, o comerciante responde de maneira subsidiária. E se você não prestar atenção, você vai falar, não, de fato existe essa questão. O comerciante ele responde de maneira subsidiária. Fala, mas quando é produto, quando é serviço, não. Então, nesse caso, como é prestação de serviço, responde todo mundo. Então, é um cuidado aqui, é um preciosismo, mas a lei ela trata de maneira diferente. Cada um deles. Certo. Para além dessa responsabilidade pelo fato, para além dessa diferenciação do fato do produto do serviço, a gente vai ter também a responsabilização pelo fato do serviço prestado por profissional liberal. Qual que vai ser a diferença aqui? Aqui a lei vai dizer, ela vai falar, se é o profissional liberal, a responsabilidade é subjetiva, não é objetiva. Ou seja, aqui não vale a mesma regrinha lá da responsabilidade objetiva da cadeia de fornecedores. Aqui a regra é responsabilidade subjetiva. Você vai ter que demonstrar a culpa do profissional liberal, então do médico, do dentista e assim por diante, certo? Isso aqui é o que a lei vai dizer. Embora a lei diga de maneira clara que a responsabilidade subjetiva, aí você poderia falar, então, o médico atuando, ele sempre é responsabilidade subjetiva. A doutrina e a jurisprudência, elas foram criando uma diferenciação. Ele vai falar, a responsabilidade é subjetiva dependendo do tipo de obrigação que o profissional liberal assumiu. E a depender do tipo de obrigação, essa obrigação ela pode ser obrigação de meio ou de resultado. Certo? O que é uma obrigação de meio? Vocês lembram lá das aulas de direito do consumidor, de direito civil, a obrigação de meio é aquela na qual o profissional liberal ele se compromete a fazer um determinado serviço da melhor maneira possível. Mas ele não se compromete a chegar num resultado prático definitivo. Ele fala, você vai ter uma cirurgia tal, então um médico, um cirurgião plástico fazendo uma reparação aí por conta de um incidente aí, de uma grande queimadura. Ele fala, o que eu posso fazer é algo de recuperação paliativa aqui. Então eu tenho uma obrigação de meio de fazer o melhor procedimento estético possível para tentar deixar o melhor possível aí a condição estética do paciente. Beleza? Aqui ele vai responder apenas de maneira subjetiva. Então ele só vai responder por danos estéticos, danos morais, danos materiais, se for comprovada a sua negligência, a sua imprudência. Então ele fez sem a devida técnica, mas aí tem que comprovar. Beleza? Isso na obrigação de meio. Agora, na obrigação de resultado, a doutrina e a jurisprudência esqueceram essa lógica aqui da responsabilização subjetiva. O que eles vão falar aqui? Se a obrigação é de resultado, a responsabilidade é objetiva. O que é a obrigação de resultado? É o profissional liberal que vai falar o seguinte, eu me comprometo a chegar no resultado tal. Então, o cirurgião plástico de uma questão meramente estética. Fala, não, eu vou fazer aqui o procedimento esse procedimento lá de adequação facial, que a sua face vai ficar idêntica de um lado e do outro. Pode ficar tranquilo. E aí vai lá, faz a cirurgia e, sua face ficou de um jeito e do outro ficou pior ainda. Então ele pegou a face o lado da face estava um pouquinho melhor e deixou pior e desandou tudo. O que aconteceu aqui? Obrigação de resultado, não vai precisar demonstrar que ele não teve técnica, que houve aí imprudência, imperícia ou negligência. Só vai precisar demonstrar que ele não chegou no resultado. Você não chegou no resultado aqui, meu rosto não ficou quadradinho, certo, acabou.
Como você me prometeu que vai ficar bonito. Aí ele vai falar, não, isso aqui é uma mera obrigação de medo, não tinha o que fazer, mas aí ele tem que demonstrar que ele fala, eu vou tentar desfazer o estrago no que der. Então, beleza? Sempre que a gente tiver, então, esse resultado estético, tudo mais, no qual o contrato do profissional liberal leve a uma obrigação de resultado, aí a aplicação de responsabilidade objetiva. Certo? Beleza, então. Em relação ao profissional liberal, um caso que sempre aparece também aí, questão doutrinária jurisprudencial, é a divisão aí da responsabilidade do médico e do hospital. Aqui você tem que tomar muito cuidado para ver quem que é o fornecedor no fim das contas. Beleza? Então, várias circunstâncias. O paciente procurou o hospital. No hospital ele foi ser tratado por um médico, né? Então, nesse caso, quem responde por eventual fato? Hospital. O médico responde também de maneira subsidiária, você vai ter que comprovar a culpa do médico, é uma relação, existe essa interface aí da conduta do médico também, mas o hospital vai responder de maneira objetiva. Se é alguma conduta específica do hospital, então a máquina ali para fazer a ressonância que deu algum problema e que deu um dano aí, não vou dizer que ela explodiu de novo, porque senão eu sou o cara que tudo explode, né? O cara da exceção. Fala, não, mas deu algum problema lá, o cara passou mal por conta da máquina, aí é uma culpa só do hospital. Então é responsabilidade objetiva do hospital direto, não tinha médico nenhum aí nesse caso, por exemplo. Beleza, então o hospital responde se a contratação é direta com o hospital. Agora, se a contratação foi com o médico e o médico, por exemplo, alugou uma sala no hospital. Nesses daycare aí no hospital para utilização do médico mesmo, ou mesmo num hospital geral, ele combinou a utilização da sala, aí a responsabilidade é do médico. A única coisa é que ele tem um contrato de locação com o hospital, mas o hospital não se responsabiliza perante o consumidor, salvo se der algum problema na aparelhagem do hospital mesmo, que aí o paciente pode buscar os dois. Beleza? Então tem que ter essa diferença aí com quem que houve a contratação inicial. Beleza, isso aí em relação ao fato do produto então, o vício extrínseco, o fato ali, o produto ou serviço deu algum problema e gerou um dano para o consumidor. Agora vamos falar um pouquinho da responsabilidade pelo vício. Então o vício, o que aconteceu? Recebeu um produto ou um serviço inadequado, ele não se presta, seja por qualidade, seja por quantidade. Então, certo? Então em relação ao fato, só para a gente fechar lá, a questão da prescrição, deu problema, você gerou o fato do produto, prescrição de 5 anos para você buscar a solução do caso no judiciário. Aqui em relação ao vício é um pouco diferente, a gente vai analisar, apareceu o vício, constatado o vício, você vai ter o prazo decadencial de 30 a 90 dias para fazer esses pedidos previstos na lei. Artigo 18, ele vai trazer a primeira regra aqui para a gente falar do vício do produto. Aqui, de novo, tranquilidade, todo fornecedor responde igual, que não tem a diferença do comerciante é lá para o fato do produto. Então, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, aí tanto faz, a diferença vai ser o prazo aqui só, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem impróprios ou inadequados ao consumo. Então, todo vício que possa ter, uma bateria que não funciona, uma peça que não funcionou do celular, um produto alimentício que está impróprio para uso, assim por diante. Embalagem, rotulagem, tudo certinho, beleza? Então responde todo mundo. O que acontece aqui? Aqui a lógica é um pouquinho diferente. Lá no dano, bateu, surgiu o dano, responsabilidade civil, aí você só vai definir lá a responsabilidade. O dano, vai definir o nexo causal, definir os prejuízos para pedir a responsabilização. Aqui a gente tem um procedimento, quando é o caso do vício, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz um procedimento. Ele vai falar, teve o vício, a gente vai jogar uma tentativa de solucionar esse problema. Qual que é a tentativa? Em 30 dias, se o produto for não durável, em 90 dias, se o produto for durável, você vai alegar esse vício para o fornecedor. Para quem? Qualquer fornecedor. Depois a gente vai dar uma olhada aqui, porque a gente tem uma questão da assistência técnica, que eu já menciono aqui também de julgado. O que vai acontecer aqui? Dentro desse prazo, você vai apresentar o produto. Falar, o produto tem um vício tal. Então, eu comprei o celular não tá, tem uma tecla dele que não está funcionando. Levou esse problema, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter um óbice ao prazo,
depois a gente dá uma olhada também, aí é uma situação que vai obstar a contagem dos prazos aqui, e vai surgir pro fornecedor um prazo para ele solucionar o problema. Então a primeira coisa que acontece é assim, ó, deu um problema, deixa eu tentar resolver. E aí qual que é o prazo? A lei diz, o prazo é de 30 dias. Ele vai ter 30 dias para solucionar esse problema. Voltou, ele falou, solucionou o problema. Voltou, aí eu tentei usar o celular de novo. Não funcionou, você volta, porque o prazo estava, houve o óbice do prazo, ele vai ter mais 30 dias para tentar solucionar de novo, assim por diante. Aí fica aquela solução infinita lá, porque às vezes é mais fácil o cara trocar o produto, ele não troca e fica indo e voltando. Mas a priori, você vai poder tentar de novo ali até o produto funcionar. Mas deu os 30 dias, ele vai dar a solução. Troquei a peça tal, ou então troquei o produto mesmo, fiquei com esse produto novo, melhor, tudo certinho, beleza? Esse prazo de 30 dias, ele pode ser modificado pelas partes. Então esse prazo ele pode ir de 7 a 180 dias. Então, dependendo, é um produto aí que é um produto muito simples de averiguação, então já deixa o prazo de 7 dias só. Então, fala, não, é um produto mais complexo, vamos falar um carro. Não dá para deixar só um prazo de 30, dá um prazo de 180 para a gente analisar. Isso aí já vai estar preso no contrato de antemão, definindo qual que é esse prazo. Então, o fornecedor ele vai ter esse prazo de 30 ou de 7 a 180 dias, se for fixado entre as partes, para definir uma solução. Definiu a solução, beleza, resolveu o problema, também o consumidor quer o produto dele, resolveu. Agora, não resolveu o problema nesse prazo. É aqui que vai aparecer aquela lista de opções do consumidor. Então, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha, a substituição do produto, então eu troco o produto, a restituição imediata da quantia paga, então dinheiro de volta, ou então o abatimento proporcional do preço. Então fala, eu comprei um computador que fazia 3 funções e na real ele só está fazendo uma, as outras 2 funções não funcionam, eu quero abatimento proporcional, quero pagar 1/3, mas tentar chegar num valor. Eu até aceito ficar com um produto que não funciona direito, mas eu quero pagar o certo por ele. Beleza? Então aqui é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Nessa questão do vício do produto, a gente tem primeiro esse prazo para a responsabilização do fornecedor para ele tentar solucionar e depois que são as opções de devolver ou pegar o dinheiro de volta. Então, só mencionando aí depois do material, né, a gente tem o prazo, a convenção de prazo entre as partes. Esse prazo de 30 dias pode ser de 7 a 180 se as partes se adequarem. Beleza? Então, regra, vício do produto inadequado para o uso, seja pela sua qualidade, seja pela sua quantidade. Quando ele é inadequado por conta da sua qualidade, você dá de 7 a 180 dias, ou então o prazo da lei de 30 dias, para ele solucionar, para o fornecedor solucionar. Isso como regra, porque a gente vai ter uma exceção. Então, a regra é você dar os 30 dias. Agora, você não vai dar 30 dias em algumas circunstâncias. E aqui vai ser claro. Quando não tem solução, tá claro que não tem que você ficar 30 dias aí tentando arrumar o produto. Então, em caso de vício, no qual a substituição das partes, as substituições puderem comprometer a qualidade ou característica do produto, é um vício tão grande aí que você vai ter que trocar o produto inteiro e ele não vai funcionar direito como a gente pensava. Certo? A substituição das partes viciadas possa diminuir o valor. Então, mesmo assim, mesmo que seja a empresa que vai fazer, você vai abrir o produto, desmontar, ele vai ser como se ele não vai ser mais um produto zero. Eu não vou conseguir. Então, sei lá, você comprou uma Lamborghini, e aí a Lamborghini veio com um defeito, eu não quero trocar a peça dela, porque vai sair que ela tem uma peça trocada, ela já não vai valer o quanto ela valeria. Eu quero uma Lamborghini nova. Então, ele poderia aqui, essa questão da diminuição do valor. Ou então, no caso de um produto essencial. Então fala, esse produto essencial não dá para eu esperar 30 dias, então você tem que resolver isso agora, beleza? Nessas 3 hipóteses, não precisa esperar os 30 dias. Aí você já vai direto para quero trocar o produto, ou então quero meu dinheiro de volta, ou quero abater o preço, certo? Importante aqui que é um produto essencial, de novo é um conceito aberto aqui. Então a gente vai ter a doutrina de jurisprudência trazendo alguns, e aí por exemplo aqui, a Secretaria do Consumidor, ela trouxe em nota técnica uma menção de que aparelho de celular é um produto essencial. É interessante, você comprou um aparelho de celular, e hoje em dia é fato, né? Todo mundo precisa, você fica uma semana sem celular, você percebe que parece que você sai na rua assim, você não sabe nem direito para onde ir, você fica meio perdido.
O que me faz pensar o que a gente vai fazer quando chegar o Walking Dead pra gente, porque os serviços telefônicos vão acabar, a internet e tudo mais, e a gente não vai conseguir se virar aí fora no apocalipse. Mas isso é só um problema. Mas é um problema do futuro. Então a gente pode deixar para depois. Mas como é um serviço essencial, você vai precisar do uso do celular ali contínuo, não dá para ficar 30 dias, você já vai poder pedir então a solução de imediato. Caso o problema seja solucionado dentro dos 30 dias, ainda assim se pode requerer um prejuízo de lucro cessante, por exemplo, caso tenha acontecido? Nessa hipótese poderia, porque aí você até exteriorizou, né? Você gerou o que era um simples vício do produto, ele gerou o fato. Então ali você vai estar uma situação de fato do produto também. Você vai ter o dano moral, o dano material, via de regra ele surge quando o indivíduo ele sofre um prejuízo por conta do produto. E aí ao sofrer um prejuízo, o que está acontecendo é um fato do produto. Então ele vai ter direito a fazer as duas separações. Ele pode pedir a reparação do celular para consertar o vício e ele vai poder fazer o pedido da reparação também. Beleza. Então, além disso, né, o consumidor também pode usar diretamente aí, as opções, não esperar os 30 dias, sempre que em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas aí possam comprometer a qualidade. Então, assim, se for substituir para deixar ele um outro produto, não tem por que esperar esse prazo. Certo. Então, aí em relação ainda ao produto, depois a gente vai ter que falar o vício em relação à quantidade, que aí também muda a regra. Em relação à qualidade do produto, tem um probleminha que vai aparecer, e aí o STJ tem uns julgados aí em sentidos opostos, sobre a necessidade ou não da assistência, como funciona o pedido para assistência técnica ou não, para a solução desse vício. O que vai acontecer aqui? A assistência técnica, ela tecnicamente é um terceiro, né? Ela não é exatamente o fornecedor, beleza? Então, a gente tem algumas situações aqui, a gente vai ter algumas correntes. Então, vai ter corrente que vai dizer, o fornecedor não pode obrigar o uso da assistência técnica. Não, é uma opção do consumidor. Ele vai definir se ele vai levar para o fornecedor, se ele vai levar para assistência técnica, se ele vai levar para um outro indicado aí na cadeia de fornecedores, beleza? Só que o STJ ele tem uma decisão nesse sentido aqui, ó. Quando a assistência técnica existir na comarca do consumidor, poderá aquela ser imposta. Então, se houver, que nem aqui em São Paulo, tem uma assistência técnica da Samsung especializada, você poderia a Samsung, a fornecedora, poderia exigir que o consumidor levasse para assistência técnica. Então, isso é uma decisão do STJ. Só que o STJ também tem uma outra decisão recente no sentido contrário. Falou, não cabe ao fornecedor aqui, o consumidor que tem que saber. Ele que vai decidir se ele leva para uma assistência técnica ou se ele leva direto para o fornecedor. Beleza? Se a gente for analisar a previsão legal é que os fornecedores respondem de maneira solidária. Então ele tem que ter essa liberdade de escolher para quem mandar. Beleza? Caberia aqui ao fornecedor dar vantagens para que ele buscasse assistência técnica. Então faz lá um programa de garantia, traz facilidades que levem ele a facilitar o seu trabalho também, né? Então manda para assistência técnica, a gente vai resolver mais fácil. Mas isso não pode ser exigido. Bom, isso aqui então em relação ao vício do produto, em relação ao vício da qualidade. Então o produto está lá, falta um componente, ele não está ligando direito, coisa do gênero. A gente tem outro tipo de vício, que é o vício em relação à quantidade do produto. Então aqui é um pouco mais simples, o produto até está funcionando, mas vem menos produto do que era o que estava previsto. Então a quantidade vem a menor. Então também é um líquido lá, uma garrafa de uísque de 1 litro que vem com 700 ml. Coisas do gênero aí, a gente tem uma quantidade menor de produto. Nessa questão da quantidade, qual que vai ser a diferença? Aqui a gente não tem mais o prazo de 30 dias. Aqui a gente vai ter direto a solução dada pelo consumidor. E na solução dada pelo consumidor vai surgir uma hipótese que é diferente, que não tem na qualidade, que é você pedir a complementação do produto. Que é simples, né? Então eu quero só a complementação do que está faltando de produto. Beleza? Então ele vai pedir aqui, ó, o abatimento proporcional do preço, a complementação do peso ou da medida, a substituição do produto por outro ou a restituição imediata da quantia.
certo? Sem aquele prazo de 30 dias para resolver o problema. Não, resolver o problema é você complementar o produto. Então, se eu quiser complementar, eu peço para complementar. Beleza. A gente vai ter um caso no parágrafo 2º que vai dizer, ele vai focar na responsabilidade. Aqui eu acho meio minucioso, mas é importante a gente saber. Então, o que vai dizer o parágrafo 2º aqui, quando ele fala do vício do vício de quantidade do produto? Ele falou, ó, o fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Aqui ele está direcionando a responsabilidade. Ele vai falar, ó, então é lá, um produto a granel, tudo mais, que foi pesado, e aí você queria comprar 1 quilo daquele produto e acabou levando 800 gramas, por exemplo. O que vai acontecer aqui? Nesse caso, você vai cobrar diretamente esse fornecedor imediato. Porque o que aconteceu aqui? O problema não foi na concepção do produto, ele veio com uma quantidade menor. Não, o problema foi na pesagem e foi o problema da balança desse fornecedor imediato. Então não tem que colocar os outros fornecedores no meio da discussão, beleza? É só o fornecedor imediato. Eu acho esse bem específico aqui, já tem bastante coisa para a gente trabalhar as pegadinhas ali com o negócio a diferença do fato para o vício, se o comerciante responde ou não, mas é bom a gente passar por ele também. Beleza? Para além disso, também vício de qualidade de serviço, também a gente aplica a mesma lógica, ó, o fornecedor de serviço responde pelo vício de qualidade, que torna impróprio para consumo ou diminua o valor, então a mesma lógica, só que do produto, só que para o serviço. Beleza? Então, ó, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha, reexecução do serviço, restituição imediata ou abatimento. Beleza? Não precisa esperar os 30 dias aqui também. Reexecução do serviço, tá? Pode ser um terceiro que reexecute o serviço, desde que devidamente autorizado. E tem aqui no parágrafo 2º também tem uma regra geral de serviço impróprio, que também é interessante. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins razoavelmente que deles se esperem. Então, de novo, aqui é aquela análise, né? Um serviço, qual a finalidade que você busca com aquele serviço? E aquele serviço entregou o que ele estava prometendo. Essa é uma análise que tem que ser feita. Beleza? Se tiver alguma questão de quantidade de serviço, a gente aplica por analogia o vício da quantidade do produto. Certo. Beleza, então falamos da responsabilidade pelo fato e pelo vício, tanto do produto quanto do serviço. O próximo ponto que é importante a gente analisar é a questão dos serviços públicos. Como é que vai ficar o serviço público aqui, a prestação dele? São tutelados pelo CDC? Eles são, em parte, que a gente vai precisar analisar. Se aqui a gente tem um serviço público que ele pode ser individualizado. Então, aqui, ó, não são todos os serviços públicos que vão ser tutelados pelo CDC. A gente tem que ter uma contraprestação. Ele tem que ser individualizado e tem que ter uma contraprestação, um pagamento de uma tarifa. Então, serviço de luz, água, telefone, todos eles, embora serviços públicos, a gente aplica o CDC. Em outros serviços públicos que não dá para você individualizar, serviço de segurança pública, por exemplo, de iluminação pública, não dá para você individualizar. Então, nesse caso aqui, você não vai aplicar o CDC. Você pode até, aí depois como cidadão, você vai ver as hipóteses lá para tentar uma ação popular, ou tentar, através de um órgão legitimado, uma ação civil pública para questionar a qualidade e a prestação desse serviço, mas eles não podem ser tutelados dessa maneira individual. Pelo CDC, né? Porque individualmente ele poderia, lá, de repente, ter algum problema em relação à segurança pública, sei lá, um abuso de autoridade de um policial, para além da questão penal, poderia ter uma responsabilidade civil do Estado aqui também, mas aí com base, Constituição, as leis administrativas, os tratados internacionais, mas não o CDC. Beleza, então aplica assim. Então, todo o serviço de energia elétrica, água, gás, telefone, dá para a gente aplicar. Aqui a gente tem algumas regrinhas. O principal problema que vai aparecer para vocês em relação a serviço público é a possibilidade do desligamento pelo inadimplemento. Então, principalmente aí tanto de água quanto de energia elétrica. É possível essa interrupção?
A interrupção é possível sim. A própria lei de prestação de serviços públicos ela vai dizer, ela vai falar, ó, é possível para casos de melhoramento ou de alguma reforma no serviço, então isso devidamente avisado pode ser sim interrompido. Então, embora esses serviços essenciais, eles podem ser interrompidos se há uma necessidade daquele serviço. E ele pode ser interrompido, e a própria lei de serviço público vai dizer, pelo inadimplemento do usuário. É até um inciso que se discute a colocação dele na lei, mas o fato é que ele está previsto lá e que ele é aplicado. Então você pode, desde que você preserve algumas regrinhas básicas. Então quais são as regrinhas? Você pode pedir você pode gerar a interrupção, desde que, principalmente isso no serviço de energia elétrica, você não esteja cobrando dívidas passadas, então tem que ser a última dívida. Então se você estiver cobrando dívidas passadas anteriores, de meses antes, você tem que fazer uma cobrança por vias ordinárias. Lógico que a empresa vai poder cobrar, então vai poder gerar a penhora e tudo mais, a execução, mas ele não pode pedir, não pode interromper a prestação de serviço público por dívidas anteriores. Não pode interromper a prestação de serviço também, ainda que seja por uma dívida atual, se você tiver naquela residência necessidade do uso da energia, por exemplo. Então tem um serviço de home care ali, tem um idoso na casa e ele precisa de um aparelho ligado constantemente. Então, ainda que tenha esse caso de não pagamento, não pode interromper, vai ter que cobrar pelas vias ordinárias. Não pode também interromper se for cobrança de dívida do morador anterior, porque essas dívidas não são dívidas próprio terreno, são dívidas pessoais. Então você tem que cobrar o indivíduo, você não pode cobrar o novo morador ali da residência, por exemplo, também não pode interromper. E não pode interromper quando existe o que se chama de corte cruzado. O que é o corte cruzado? É você interromper a prestação de energia elétrica de uma casa pela dívida que o indivíduo tem em outra residência. Não, aquela residência é da dívida daquela residência. Então se ele está devendo de outra, você não vai poder cortar da residência que ele está morando. Então são exceções aí, para tentar dar uma limitada nessa cobrança. E também não se pode interromper se o procedimento de cobrança e averiguação foi unilateral. Se a empresa de energia elétrica não deu o mínimo contraditório ali para o indivíduo demonstrar que ele pagou ou que não é caso de fraude, ela também não pode interromper do nada. Ela vai ter que fazer isso pelas vias ordinárias. Beleza. Em relação aos estados, gente, como é que vai ficar essa interrupção de serviço? Porque o estado ele também utiliza serviços públicos, né? A prefeitura, o hospital público, todos eles vão ter essa fruição. Serviço público essencial, vocês sabem bem, ele não pode ser descontinuado. Então, ainda que o estado não pague, então, sei lá, hospital, e a gente tem lá todo o abastecimento, a atividade médica para transporte coletivo, para telecomunicações, esses serviços eles não podem ter interrupção dos serviços de energia, água e assim por diante, beleza? Então não pode cortar a luz do hospital público, por exemplo, tem que cobrar do estado de outra maneira, certo? Da prefeitura talvez dê, de uma repartição X, talvez dê, aí não seria tanto o problema. Agora vamos pensar, um hospital particular, dá para cortar a energia? Existe uma discussão aqui. Embora ele exerça uma função essencial, ele é um ente privado que gera lucro aí, que trabalha movido ao lucro, então poderia ter o corte de energia. Isso é um problema, porque você está afetando o direito dos pacientes ali. Então, melhor, no caso, embora você tenha decisões nesse sentido, falar, se é um ente privado, você pode cortar a energia, eu acho que o mais legal aqui do posicionamento é você se posicionar utilizando como referência, como analogia, o caso do particular. Então, o particular, você não vai interromper a energia se ele tem um aparelho ali do qual ele depende do seu tratamento de saúde. Então, no hospital, com certeza isso vai existir. Então, é só você fazer essa demonstração aí, porque senão você vai estar, indiretamente, você não está penalizando o dono do hospital de qualquer jeito, né? Você vai estar prejudicando o paciente. Gente, a aula vai até que horas? 10, em geral. 10 e já foi, né? Então, deixa eu só... A gente já falou disso aqui. Beleza. Gente, eu acho que a gente pode parar, porque que nem esse próximo ponto eu já mencionei para vocês aí, enquanto a gente estava falando, que é a diferença dos prazos. Então, o prazo decadencial para o vício do produto, então de 30 ou 90 dias.
dependendo aqui se você está falando de produtos não duráveis ou duráveis. E essa contagem do prazo aqui, se você pode ter um vício aparente, então vai ser desde o momento que você nota o vício. Se ele for um vício oculto, é a hora que o vício aparecer. Então isso pode ser assim, durante todo o período de vida útil. Não é o celular flip lá, depois de 15 anos, você falou, pô, deu um vício aqui. Fala, agora passou a vida útil dele provavelmente. Agora, se foi um celular, 3 anos depois ele deu um determinado vício, é de se esperar que ele ainda estivesse dentro da vida útil. Então aí você vai ter o prazo para tentar a solução. Beleza? E depois, em relação ao fato, 5 anos. Bom, gente, acho que a gente pode segurar por aqui, até porque conforme vai chegando mais à noite, tudo que eu falo vai ficando um grande breu, né? Então não tem sentido a gente ficar se enganando. Então eu vou deixar o resto da matéria para a gente fazer mais uma aulinha aí. Eu acho que com mais uma dá para a gente dar uma direcionada legal da parte material do direito do consumidor. A parte em relação às disposições coletivas, elas vão ser discutidas nas aulas de processo coletivo, tal, porque é o melhor lugar para analisar. Beleza? Queria agradecer a presença de todos aí, obrigado pela atenção, desejar sorte para vocês nos estudos e até a próxima. Beleza?